Bom dia, nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra que está em Provérbios 16, 9. Em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor quem determina seus passos. Em Provérbios 19, 21 também fala: o ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Em Mateus 27, Jesus é levado a Pilatos. Assim que o dia amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos, anciões do povo, conspiraram para condenar Jesus à morte. Então, amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. E sucedeu que Judas, seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes, aos anciões, as 30 moedas de prata. E declarou: pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: o que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Mas concordaram em usar aquelas moedas de prata para comprar o campo do oleiro e formar um cemitério para os estrangeiros. Por esse motivo, ele se chamou Campo de Sangue até esses dias, e assim que cumpriu o que fora anunciado pelo profeta Jeremias. Então eles tomaram as 30 moedas de prata, o valor que lhe atribuíram os filhos de Israel, e a usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me havia indicado. Nessa passagem aqui, os líderes religiosos e os anciões do povo conspiraram para condenar Jesus à morte. Porém, no versículo 6 diz: entretanto, os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e comentaram: é contra a lei depositarmos este dinheiro no cofre das ofertas, pois foi obtido a preço de sangue. Eles estavam tão tomados pela religiosidade, cegos pela religiosidade, pela ambição, pela soberba, que eles não quiseram pôr as moedas devolvidas por Judas nas ofertas, mas não intentaram que o intuito no coração deles, que havia dentro deles, já haviam pecado contra Deus, pois o intuito deles era condenar alguém inocente, no caso, Jesus Cristo. Mas, lá em Provérbios 16, 9 diz que o homem, em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Naquela ocasião, os homens daquela época, os religiosos, os escribas, os anciões, eles haviam planejado o caminho deles. Ou seja, eles planejavam que, matando, crucificando Jesus, eles estavam planejando a sua vitória, eles estavam construindo, e eles nem sabiam, né, que no fundo, eles estavam planejando seus caminhos, mas para a perdição eterna. Amém? Mas o Senhor já havia determinado os passos. Deus já havia determinado o passo para a humanidade.
e a própria humanidade estava planejando o caminho para a perdição. Mas a soberania de Deus já havia determinado os seus passos. Amém? Já havia determinado em Jesus Cristo o passo para a salvação eterna. Em Provérbios 19, 21, 22, o ser humano pode fazer muitos planos, contudo quem decide é Deus, o Senhor. Amém? A gente vê bastante relatos na Bíblia que os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos daquela época queriam achar uma maneira para pegar Jesus. A gente vê no caso da mulher que foi pega em adultério, a gente vê na questão dos impostos, enfim, tantas outras vezes que o ser humano, os líderes religiosos estavam procurando um motivo, uma ocasião para pegar Jesus, para condená-lo, Jesus. Mas lá em Provérbios, voltando de novo, Provérbios 16, diz que o homem pode planejar o seu caminho, mas é Deus que determina. Essa determinação, em Mateus 27, voltando para o Mateus 27, estavam tão cegos pela religiosidade que achavam pelo fato de guardar as moedas de prata, eles estariam cometendo algum pecado, estariam contra a lei. Mas já haviam pecado contra Deus no intuito de condenar Jesus à morte. Muitos podem até pensar, sim, mas Judas escolheu trair Jesus. Judas que foi o traidor. Assim como os fariseus falaram para Judas, quando ele veio e disse, eu pequei contra o sangue inocente. Esta questão não é nossa, essa questão é tua, os fariseus falaram para Judas. De novo, a religiosidade no coração deles. Aquela cegueira espiritual. Porque eles já haviam procurado o intuito de matar Jesus. Tem uma passagem que fala ali que eles estavam procurando uma ocasião para pegar. Até acharam, na ocasião de Judas, por ele ser ladrão, que Judas Iscariotes era ladrão, e acharam uma maneira de pegá-lo na própria consciência dele para trair o mestre, no caso Jesus Cristo. Porém, é Deus que determina. Deus determinou tudo o que se passou. Porque Judas traiu Jesus para que se cumprisse as Escrituras. Para se cumprir o que Deus havia determinado para a salvação do homem. Mateus 27, não vou ler para não ficar muito longo o vídeo. 28, Mateus 27, 32. Jesus é crucificado. 27, 32. Versículo 27, 48. A morte de Jesus na cruz. Este foi o plano determinado por Deus. A crucificação de Jesus. Amém? E Jesus ressuscitou. O homem planejava o caminho para a perdição. Eles não tinham esse discernimento, essa sabedoria que eles estavam determinando aquele caminho ao condenar Jesus ou apegar Jesus em algum pecado, em alguma afronta, que eles estavam determinando o caminho deles para a perdição. Mas Deus havia determinado a salvação em Cristo Jesus. E a crucificação de Jesus, todos os planos que eles haviam planejado para crucificar Jesus Cristo, para matar Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi determinado para a salvação. Já havia sido determinado milhares de anos antes do nascimento de Jesus, lá no tempo de Adão e Eva. E Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e
Jesus ressuscitou e cumpriu o que Deus havia planejado. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus Cristo.